Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre o primeiro reinado, tentando entender o que ocorreu durante o governo de Pedro I para que ele abdicasse do trono em abril de 1831. E aqui foi o nosso primeiro spoiler, né? Já falei aí que ele vai abandonar o cargo de rei, né? 9 anos depois da independência, quase 9, né? Em abril a independência faria aniversário em setembro. Agora, o que ocorreu, né? Qual crise que vai estar vivendo ao ponto da gente falar, né? Da gente ver o imperador chegando a tomar tal decisão, né? A decisão mais drástica aí que teoricamente ele poderia tomar. Tudo bem, vamos, né? A gente vai analisar isso aí nessa aula. Agora, vamos lembrar, né? A primeira aula eu falei para vocês sobre a Constituição, né? Como é que foi escrita a Constituição de 1824. E ela já vai, eu até sugeri no finalzinho do vídeo que a gente vai ver como que a Constituição ela vai criando uma certa casca de banana ali, vai criando uns desafios para o imperador. E no caso do Dom Pedro, ele não soube lidar aí muito bem com isso, assim. Ele já vai começar o seu governo com essa cunha, com essa crítica de que ele era autoritário demais, que ele era praticamente um absolutista, por conta do que ele fez na Constituição. Ele fecha a Assembleia Constituinte, escreve uma Constituição junto do seu Conselho de Estado, e isso vai fazer com que ele seja extremamente criticado. E essa grande crise de, olha, ele é um imperador, é centralizador demais, ele é um absolutista, é que vai levar à abdicação. Lógico que isso vão somar vários fatores, várias medidas que vão acontecendo, mas o cerne aí, o ponto principal da questão é essa crítica ao seu estilo de poder, à centralização que ele vai exercer durante todo o seu reinado. Beleza? Então aqui, ó, basicamente eu já resumi a aula inteira, tá? Ele vai sofrer uma crise, sendo acusado de ser centralizador, e isso vai levar à abdicação. No final das contas, foi isso que aconteceu. Mas vamos estudar aqui os pormenores de tudo que estava permeando o primeiro reinado. Começando, gente, de novo, eu vou analisar o que vai ampliar essa crise. O primeiro grande pormenor, né, é difícil falar de um pormenor porque a gente vai falar de uma coisa muito grandiosa, mas foi uma revolta no Nordeste brasileiro, a chamada Confederação do Equador, isso em 1824. A Confederação do Equador ela vai se inserir dentro dessas revoltas no Nordeste em crise. Desde o final do período colonial, a gente vê que o Nordeste, que tinha perdido muito espaço com a transferência de capital para o Rio de Janeiro, vai estar... E, moçada, parece meio distante, tá? Assim, mas a gente está falando aqui do período... Vamos considerar a Conjuração dos Alfaiates. A gente está falando de 30 anos, menos de 30 anos, 25 anos entre uma e outra. E sim, teve a Conjuração dos Alfaiates, teve a Revolução de 1817. Então tem uma série de revoltas que são muito próximas do Nordeste, muito por conta dessa ideia de crise, né, no final das contas. O eixo político, o eixo econômico do Brasil estava agora muito centralizado no Sudeste. O imperador estava lá, as ordens vinham de lá, as elites do Sudeste que estão com ligações com Dom Pedro e que ganham benesses em relação a isso. Então, por exemplo, aqui você já começa mesmo, tá, gente? Aqui o auge vai ser no Segundo Império, da produção cafeeira, mas aqui você já começa com uma certa produção que já vai recebendo benefício, né, produção cafeeira, que vai recebendo benefícios do Estado, o governo vai criando leis que ajudavam os cafeicultores, enquanto os outros produtores vão ficando para trás, vão recebendo menos do Estado. E isso tudo é que vai levar a essas revoltas. Olha, o Nordeste está tentando mostrar, a gente está perdendo espaço e o imperador não está fazendo muita coisa pela gente. Então, assim, seria necessário que se fizesse alguma coisa, seria necessário que ações fossem tomadas. Ao mesmo tempo, você tinha crises locais mesmo, assim, você tinha uma crise vira e mexe tinha crise de produção, porque chovia pouco, ou porque você teve, né, algum problema climático, geográfico, né, em relação à região, e isso vai ampliar as dificuldades e levar às crises. Então, a Confederação do Equador ela vai estar dentro desse aspecto. O Nordeste perdeu espaço, centralização muito no Sudeste tirou, né, a capacidade do Nordeste de ganhar mais dinheiro, o que vai fazer com que as elites locais se revoltem. E aqui piora por quê? Porque o Dom Pedro era um centralizador. Como eu falei para vocês na última aula, o Dom Pedro ele escolhia os presidentes de província, ele escolhia aqueles caras que iam governar os estados. E foi basicamente o que ele fez.
Em 1824, ele troca o presidente de província de Pernambuco para uma pessoa de sua confiança, mas que não era da confiança dos pernambucanos. E isso vai estourar a revolta. E os pernambucanos vão tomar o governo do estado, né, o governo da província, e basicamente eles vão conseguir apoio inclusive de outras regiões, de outras províncias. E vão começar a falar de criar um país, vão começar a falar de uma emancipação, né, da independência de suas regiões. Agora, como todos os movimentos do Nordeste aí, né, desde a conjuração dos alfaiates, você tem uma quebra dessa unidade dentro do movimento. Porque você tinha desde pessoas que eram abolicionistas, que não aceitavam a escravidão, até pessoas que só estavam lá para acabar com o domínio do Dom Pedro, estabelecer uma coisa, manter tudo do jeito que estava, mas com uma capital mais próxima, né, ligada ali diretamente ao Nordeste. E isso quebra, isso enfraquece. A falta de uma unidade entre os manifestantes vai acabar sendo muito significativa para que a manifestação, a revolta, né, não desse certo. O Brasil vai mandar tropas. Aqui é quando a gente começa a falar do surgimento do mito, né, de certa maneira, brasileiro. Não é bem um mito, porque aqui a gente está falando de uma coisa que é real mesmo, mas do Duque de Caxias, né? Quem vai liderar as tropas brasileiras contra a Confederação do Equador vai ser o Duque de Caxias. Ele vai comandar, ele vai trazer a vitória para o Brasil e vai garantir a nossa unidade territorial. E assim, a gente vai falar muito disso nas próximas aulas, porque ocorre no primeiro reinado, ocorre no período regencial, ocorre no segundo reinado do Duque de Caxias, que aqui ainda não era duque, tá? Aqui nesse instante ainda era só um militar, ele era a gente fala de um brigadeiro, né? Ele comandava brigadas de soldados e consegue a vitória. E o ponto principal, né? Ele consegue manter a unidade territorial. Principalmente quando a gente for estudar as ações dele no período regencial. Que aí você tem uma série de revoltas falando de emancipações e que basicamente, cara, o cara vai circular pelo Brasil todo, vencendo essas revoltas e garantindo a unidade territorial brasileira. Mas a primeira grande atuação militar dele acaba sendo aqui, na Confederação do Equador. Ele vai liderar as tropas brasileiras que vão garantir, né, que Pernambuco e outros estados do Nordeste continuassem fazendo parte do Brasil. Tudo bem? O movimento também ganha algum destaque por conta do final dele, né? Todos os revoltosos são presos, mas ali você tem acabam sendo boa parte deles sendo mortos, né? As lideranças, e você tem o caso do Frei Caneca, que já tinha participado da Revolução de 1817, agora de novo estava participando ativamente na conjuração do Equador. E ele é sentenciado à morte, assim, nem dá para dizer que ele é julgado, porque ele é sentenciado à morte antes até mesmo do julgamento. O Duque de Caxias ele não foi muito amigável não com, vamos dizer assim, com essas lideranças. E ele ordena que, antes mesmo do julgamento, que matem o Frei Caneca. Ele era um dos líderes, né, um dos agitadores aí do movimento. E ali surge um mito por conta de que o carrasco, né, ninguém se apresenta para ser carrasco do Frei Caneca. Ninguém queria matar o religioso, no caso. E o que ocorre? Ele chega até a pagar, prometer que um escravo que aceitasse seria livre. Mesmo assim, nenhum deles aceita. E no final é ordenado um pelotão de fuzilamento, né? Ele não é enforcado, né? Como eram os outros pessoas que recebiam pena de morte. Ele sofre um pelotão de fuzilamento porque acabou sendo mais rápido, né? Teme-se que o movimento voltasse, a revolta voltasse em Pernambuco se o Frei Caneca, sabe, durasse, vamos dizer assim, sobrevivesse por mais tempo. Então, assim, para dar uma solução rápida, o Duque de Caxias ordena um pelotão de fuzilamento e acaba não só matando o Frei Caneca, mas quando criando um mito, né, de um cara que morreu, um mártir, né, que morreu pela sua ideologia, pela sua causa mais liberal, no sentido aqui iluminista da palavra. Tudo bem? Mas não é a única revolta, não é a única crise em relação à unidade territorial que o Brasil vai estar vivendo nesse período. Dom Pedro I também vai entrar numa guerra, e que pra gente parece uma guerra meio estranha, né? Falar de uma unidade territorial, mas ele vai participar, né? O Brasil vai entrar na Guerra da Cisplatina, que vai durar de 1825 a 1828. A Cisplatina é o que a gente hoje conhece como Uruguai. A gente falou disso na aula sobre o Dom João.
o Brasil invade a Cisplatina logo após a independência da Cisplatina, do Uruguai, em relação à Espanha. O medo que o Brasil tinha é que as duas margens do Rio da Prata, que era muito usado para entrar no território da América do Sul, que era usado para interiorizar as relações comerciais. Então, assim, um produto que saía do Rio de Janeiro em direção ao Mato Grosso, ele não ia internamente, né, por estradas, até porque você não tinha. Ele ia de navio, entrava ali no Rio da Prata, pegava o Rio Paraná, o Rio de Iguaçu ali no Paraná, tudo, e você conseguia chegar na região central ali do continente. Com isso, o tráfico de comércio, né, a relação de comércio entre o litoral e o interior era muito dependente do Rio da Prata. E o medo que o Brasil tinha é que, como a Argentina participou ativamente da independência do Uruguai, que a Argentina começasse a interferir, começasse a dominar as duas margens. O Brasil então invade essa Cisplatina e anexa esse território ao seu território. Então, durante algum tempo, a região mais ao sul do Brasil não era o Rio Grande do Sul, era a Cisplatina, o que hoje a gente entende como Uruguai. No entanto, a Argentina sempre tentou interferir no Uruguai. E aqui, em 1825, ela consegue, os políticos uruguaios estão falando de se libertar do Brasil e se anexar à Argentina. Ao mesmo tempo, a Argentina começa a enviar tropas para ajudar os uruguaios nesse processo de independência. E o Brasil, então, decide intervir. O Brasil vai mandar seu exército para lutar contra os argentinos para a manutenção da Cisplatina enquanto seu território. Agora, essa é uma guerra que é até meio curiosa, porque essa é uma guerra que não é nem que a gente perde, mas é uma guerra que a gente deixa de ganhar, vamos dizer assim. Mas o interessante é que a Argentina também deixa de ganhar. As tropas brasileiras, elas estavam muito enfraquecidas em relação à tecnologia, material bélico que ela está usando, no final das contas. Então o Brasil estava muito atrasado. E aqui a gente tem que considerar que, como é uma guerra, né, a gente vai ter que comprar armamento. E o Brasil não tinha muita grana. 1825 é quando Portugal reconhece a nossa independência. E como eu falei para vocês na aula sobre a independência do Brasil, o Brasil teve que assumir uma grande dívida que Portugal tinha com a Inglaterra para garantir que a Portugal assinasse, né, dizendo que o Brasil era de fato um país independente. Então o Brasil estava endividado, o Brasil não tinha um exército significativo para ir para essa guerra, mas o Brasil vai para essa guerra. Então tem que comprar armamentos, o que vai fazer com que, primeiro, o exército demore, vamos dizer assim, a conseguir engrenar nessa batalha. E o segundo ponto é que, cara, a guerra vai durando, e o Brasil está toda hora tendo que esperar chegar armamentos novos, até, sei lá, ração para cavalo, os cavalos brasileiros não estavam em plenas condições de serem usados no combate. O Brasil estava bem defasado até em relação à Argentina, no final das contas. E isso acabou sendo muito custoso. O Brasil tinha números, né? A gente tinha muito mais gente, o nosso exército era muito maior do que o exército argentino, mas era tecnologicamente muito aquém. E a Argentina quase ganha, tá, essa guerra, mas como o Brasil tinha muitos números, a Argentina também não consegue a vitória, ao ponto de, em 1828, a Inglaterra juntar argentinos e brasileiros e basicamente acabar com essa guerra, criando um acordo que era: ninguém vai ficar com a região. É nisso que o Uruguai é criado. O final da Guerra da Cisplatina é esse acordo entre Brasil e Argentina de que, olha, nem o Brasil nem a Argentina vão ficar com essa região, esse aqui vai ser um país independente, vai ser o Uruguai. Quem mediou esse acordo foi, né, falei para vocês, foram os ingleses, que aliás tem uma atuação bastante destacada aqui, no sentido de que eles vendiam arma para a Argentina e vendiam armas para o Brasil ao mesmo tempo, assim. E como eu falei para vocês, não dá nem para considerar que é uma vitória argentina, também não dá para considerar que é uma derrota brasileira, apesar do Brasil ter perdido o território. Né? Assim, a Argentina não conseguiu vencer, né? Nem o Brasil conseguiu perder, vamos dizer assim, essa guerra. Ela termina com um acordo e cria-se o Uruguai. Tranquilo? Agora, tudo isso vai acabar ampliando essas crises. A gente está vendo as províncias distantes do Rio de Janeiro reclamando, né, buscando uma autonomia. O Uruguai estava buscando uma autonomia de se tornar independente, né, se separar do Brasil.
o Pernambuco estava buscando uma autonomia de escolher governos próprios, né? A revolta começa quando Dom Pedro intervém ali, escolhe um presidente de província a qual a população local não gostava. Então aqui o cerne desses dois pontos é o questionamento da centralização política, é o questionamento de que só o Dom Pedro está mandando. Motivos diferentes, né? Independência e capacidade de comando, né? Autonomia provinciana, mas é o questionamento ao poder do imperador. E aí que está a grande questão. Esses questionamentos eles vão começar a espalhar até em regiões mais próximas do Rio de Janeiro. Minas Gerais, São Paulo, todas essas regiões vão começar também com essa ideia de que, olha, esse cara é muito centralizador. E não ajuda em nada ele ter feito a independência e depois pago, né, por ela. Ter aceitado dívidas de Portugal para assumir, né, para transformar o Brasil independente. E aí você tem um exército que está defasado, tem que comprar, a gente quase perde da Argentina. Isso tudo vai ampliando as críticas que o Dom Pedro vai estar recebendo durante todo o seu reinado. Principalmente, gente, vamos focar nessa questão das dívidas de Portugal, tá? Lembra que Dom Pedro, ele era um português. Então, assim, o tempo todo vai ter esse... O pessoal vai colocar, sabe? Ah, porque esse cara é um centralizador e ele é português. O tempo todo vai surgir esse comentáriozinho. E na hora que ele assume dívida de Portugal, literalmente o povo vai começar a dizer, olha, ele está fazendo isso porque ele está mais interessado em Portugal do que interessado no Brasil. E até pela Constituição que foi escrita pelas cortes, ele era o futuro rei de Portugal, tá? Apesar de ter feito a independência brasileira, né, rompido com Portugal, ele foi mantido como futuro rei. A ideia de que, olha, o Dom João VI vai passar o poder para o seu filho mais velho, era o Dom Pedro. Então, assim, sempre ele vai ouvir, sempre vai ter esse questionamento da sua naturalidade, né, dele ser português, e tudo isso vai se somando, né, a crise econômica, o questionamento português, a crise política de ele ser acusado de ser centralizador. Tudo bem? No meio da guerra aí da Cisplatina, em 1826, o Dom João VI morre. E aí, se a gente já está falando de uma crises políticas que o Dom Pedro vai estar vivendo, aqui a gente vai ter um ponto muito mais grave. Porque o Dom Pedro vai ter que parar para literalmente ficar discutindo se ele assumiria o trono ou não. Chega a carta para ele dizendo, olha, seu pai morreu, você é o futuro rei, vem para cá. E o Dom Pedro ele tem que parar no sentido de... Ele está cuidando de uma guerra, mas ele tem que parar no sentido de, olha, o que eu vou fazer nessa situação? A decisão que o Dom Pedro toma é que ele não irá assumir o trono. Ele vai passar o poder, né, ele vai passar o trono português para a sua filha mais velha de todos os filhos que ele tinha, que era a Maria da Penha, que vai assumir o trono em Portugal como Maria II. Né? A Maria I era a avó do Pedro I. Agora, o Pedro I, gente, aqui a gente comete uma série de dificuldades, porque assim, eu juntei os dois reinados aqui, né? Para Portugal, o Pedro I seria o Pedro IV. E durante um tempo, a gente vai falar disso no final dessa aula, ele foi imperador em Portugal. E aí ele é o Pedro IV. Para o Brasil, ele é o nosso primeiro imperador, ele é o Pedro I. A Maria, ela vai assumir como Maria II em Portugal, tá? Então assim, só para desconfundir aí, vamos dizer assim. Só um ponto, né, já que me entrei nessa confusão, olha que curioso, né? Nesse instante, a gente vai ter um português no comando do Brasil, como imperador brasileiro, e uma brasileira, né, a Maria da Penha, ela nasceu no Rio de Janeiro, ela era carioca, como imperatriz portuguesa. Então a gente vai ter aí meio que trocado, né, um português no Brasil e um brasileiro uma brasileira em Portugal. Tranquilo? Mas vamos voltar aqui para a parte, né? Vamos acabar com a Caras da história, vamos fechar Caras e vamos voltar para o livro de história. A Maria da Penha então vai ser indicada, né? Vai ser mandada para Portugal para virar rainha, com uma particularidade bastante curiosa. O Dom Pedro sabia que em Portugal tinha um grupo que estava conspirando contra o próprio Dom Pedro, contra a filha dele, que por incrível que pareça, era um grupo liderado pela mãe do Dom Pedro e pelo irmão do Dom Pedro. A Carlota Joaquina, ela nunca aceitou muito bem a ideia de que o Dom Pedro seria o governante. O Dom Pedro era muito mais ligado ao Dom João VI, afinal ele estava sendo preparado para ser imperador. Já o segundo filho, o Miguel, ele era muito mais ligado à Carlota Joaquina.
Quando eles voltaram para Portugal, a família real, a Carlota Joaquina ela vai o tempo inteiro bater de frente com as cortes. Enquanto o Dom João VI ele aceitava negociar a Constituição, ele estava lutando para continuar com a coroa na cabeça e seu filho Pedro ser o futuro imperador, a Carlota não. A Carlota tenta dar golpe contra a Constituição, ao ponto dela ser... gente, não podiam prender a imperatriz, né? Eles excluem ela não pode mais ficar em Lisboa, ela tem que ficar numa fazenda mais afastada da capital, no caso, né? E o filho, inclusive, o Miguel, vai para lá também. Aliás, a morte do Dom João VI, muita gente acusa a Carlota de ser um assassinato e não uma morte morrida, vamos dizer assim. O que, cara, tem grandes chances, tá? Da Carlota ter mandado matar o Dom João e o grupo dela ali ter conseguido o feito, no caso. A grande ideia desse grupo era trazer o absolutismo de volta, era cancelar a Constituição e trazer o absolutismo de volta. Mas ele tinha uma influência dentro da nobreza de Portugal. E é por isso que o Dom Pedro vai levar a sério essa ameaça. Ele vai literalmente tentar calar esse grupo a partir de um casamento. Ele vai casar a filha dele, Maria da Penha, com o irmão dele, o Dom Miguel. Tudo bem? E pode parecer até que é super estranho, mas pode até parecer que vai dar certo, né? Você vai... muito aquela ideia de manter seus inimigos próximos no final das contas. Mas não deu certo. Isso porque, em Portugal, o Miguel ele seria o rei consorte, né? Ele seria o rei acompanhante. Né? Reinados, você vai ter uma pessoa no poder. Pode ser um rei ou uma rainha. Vamos pensar, por exemplo, o caso da Rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. Ela é rainha, ela é casada com o rei Filipe. O rei Filipe é rei, mas ele é rei porque casou com uma rainha, e não porque ele tem poderes. Aí a gente fala de que ele é um rei consorte, no sentido de um rei acompanhante. Ele não manda, ele não assina papéis. Quem assina é a Rainha Elizabeth, quando é necessário, né? A gente sabe que a estrutura política da Inglaterra não dá espaço para a rainha mandar em nada, vamos dizer assim. Aqui, né, é diferente, os reis ainda têm um certo poder, era uma monarquia constitucional, mas os reis ainda têm um certo poder. Então quem assinaria os papéis seria a Maria da Penha, mas o Miguel dá um golpe. O Miguel, ele estabelece de que, olha, ninguém vai ouvir a rainha, vocês vão ouvir a mim. E ele tenta meio que restabelecer o absolutismo em Portugal. E nesse ponto é que a gente vai ver o Dom Pedro bem desfocado. Você tem problemas aqui no Brasil, mas ele está muito mais interessado nas correspondências que chegam de Portugal, que estão falando de que seu irmão, basicamente, está tomando o poder cada dia mais. E o Dom Pedro está muito preocupado com isso, afinal é a filha dele que está lá, e assim... já um spoilerzinho, ele vai estar preocupado até com a Constituição portuguesa, o que é meio curioso, já que é a Constituição brasileira que está trazendo problemas para ele. Mas vamos voltar aqui para o Brasil, né? Então o Dom Pedro está mais interessado no que está acontecendo lá fora, em Portugal, com o reino da sua filha. O Brasil está numa guerra. Ao mesmo tempo, a esposa dele, a Dona Leopoldina, falece dentro do próprio palácio. O Dom Pedro tinha levado as amantes, né? A Marquesa de Santos, ela tinha ido morar no Rio, ela tinha virado dama de honra, dama de companhia da imperatriz. Então assim, era escândalo atrás de escândalo. Que a imperatriz morre, o Dom Pedro ele era muito mulherengo, ele quer uma nova esposa, então ele também está preocupado, ele manda pessoas para a Europa para encontrar uma nova esposa para ele. Então assim, o Dom Pedro, ele literalmente estava pegando pequenos probleminhas ali, as críticas sobre o seu aspecto político, de ser um centralizador, e cara, ele estava transformando em problemas imensos, porque assim, ele está numa guerra, ele está procurando uma esposa, ele tem as crises internas ali, né, as fofocas que estão sendo ditas, ele está interessado numa disputa de poder em Portugal. Basicamente, ele está completamente desfocado dentro dessa ideia de ser imperador. E as críticas crescendo, né? Assim, o Dom Pedro, ele vai, já com uma nova esposa, ele vai decidir que ele vai meio que viajar pelo Brasil para buscar apoio. E basicamente essa viagem acaba sendo extremamente questionável, no sentido de que ele não consegue. Ele vem aqui para Minas Gerais, e algumas cidades que ele chegava, as igrejas tocavam os badalos, o sino, como se fosse de uma marcha fúnebre, no caso. Falam quando o Dom Pedro chegava, que seria um período de festa, mas o pessoal está lá em período, vamos dizer assim, como se estivesse de luto. E isso vai piorar muito quando o Dom Pedro volta, porque os portugueses, né, as pessoas nascidas em Portugal, mas podiam até ter assumido aí uma naturalidade brasileira, eles vão fazer uma festa para recepcionar Dom Pedro, para tentar demonstrar algum tipo de poder.
e isso vai descambar para violência. Brasileiros vão lá atacar os portugueses, e os portugueses respondem. E no meio desses confrontos, não é no confronto relativo a essa festa, mas no meio dessas disputas entre pessoas que gostavam de Dom Pedro e estavam defendendo ele, e pessoas contrárias, um jornalista bastante influente dos brasileiros, né, que criticavam Dom Pedro, Líbero Badaró, vai ser assassinado em São Paulo. E, cara, agora você tem um morto, né? Uma pessoa, um mártir que morreu porque falou que o Dom Pedro era um centralizador. E, cara, o Dom Pedro não consegue rever, não consegue controlar isso tudo. Aqui a gente já está, né, essa crise, a morte do Badaró é em 1830, mas o Dom Pedro, percebendo que ele não consegue mais lidar com isso, ele vai decidir pela abdicação. Em abril de 1831, ele chama o presidente do Senado, né, ele chama aí o presidente do Legislativo, e ele entrega a sua carta de renúncia, ele entrega a sua carta de abdicação, avisando que ele está abandonando o trono brasileiro. Tranquilo? Ele vai pegar, né, aqui então a gente vai começar, nesse instante que ele abdica, começa o segundo reinado. O Pedro II está com 5 anos de idade, então, né, ele não tem capacidade de comando. Vai começar um período regencial, que a gente vai falar isso nas próximas aulas. Regência é quando alguém ocupa o cargo de rei enquanto o rei está com algum problema, nesse caso, porque o rei é menor de idade. Como é um menino de 5 anos de idade, o Dom Pedro I, pai dele, vai chamar o José Bonifácio. Eles tinham rompido ali na questão da Constituição, né, que o José Bonifácio era um liberal, estava falando de diminuir o poder do imperador, e o Dom Pedro não gosta. Ele vai chamar o José Bonifácio de volta. O José Bonifácio estava na França nesse instante, para ser o tutor do Pedro II, tá? Para ser aquele cara que vai preparar o Pedro II para ser o imperador. Mas, né, aqui então, nesse ponto do Brasil, a gente vai para a próxima aula, a gente conversa sobre isso. Mas vamos entender aí o que aconteceu com o Dom Pedro. O Dom Pedro, ele vai, depois da abdicação, ele vai pegar um navio para a Inglaterra, da onde ele tenta ficar acompanhando ali com as notícias em relação à sua filha em Portugal. Percebendo que o clima estava bem ruim, no sentido assim, a filha dele estava de fato perdendo o espaço político, né, o combate, o Dom Pedro ele vai juntar mercenários, ele vai comprar um exército para ele, vai buscar um apoio na Inglaterra, inclusive. Tipo, o governo inglês o ajuda e ele levou uma parte do dinheiro brasileiro, ele vai usar isso para contratar um exército, ir para Portugal e lutar pela sua filha. E ele vence, tá? Ele, no final das contas, ele vence o irmão dele, o Miguel. Miguel não é preso nem morto, ele foge para a Alemanha. Nas batalhas, principalmente para dominar a cidade do Porto, que foi a batalha mais dura ali para as tropas de Dom Pedro, o Dom Pedro contrai tuberculose, ao qual ele vai sofrer durante o final da vida dele todo, né? São 2 anos aí de que ele contrai até a morte. E vence, tá? As tropas, ele assume como imperador, Pedro IV. Nos dias seguintes ele vai passar os poderes para a filha dele. Ele estava já muito em crise por conta da tuberculose, e ele acaba falecendo, né? Tem até alguns pontos curiosos dentro dessa morte dele, que ele morre no mesmo quarto que ele nasceu. Hospitais não existiam na época, né? As pessoas nasciam em casa, tinham os parteiros e tudo mais. O Dom Pedro, que teve toda essa vida, né, tumultuada para a época, de que ele veio para o Brasil, virou imperador, mas ele acaba morrendo, falecendo no mesmo quarto que ele nasceu, lá em Portugal. No mesmo, né, palácio, o mesmo quarto, logicamente é o mesmo palácio. E tem um caso curioso que o Miguel envia as joias que o Miguel tinha para o Dom Pedro, mesmo depois derrotado, falando, ó, vende aí o dinheiro que você juntar, você usa para a reconstrução de Portugal, por conta da guerra que existiu, e que o Dom Pedro teria ficado muito emocionado com a ação do irmão dele, dizendo, né, de fato é meu irmão, né, que faria isso, apesar de pouco tempo antes os dois estarem literalmente se matando numa guerra. Tranquilo? Bom, nesse meio tempo, eu sempre falo, né, que o Dom Pedro era mulherengo. Nesse meio tempo aí morrendo de tuberculose, o Dom Pedro bota mais 2 filhos no mundo, tá, gente? Um com a esposa dele mesmo, a Dona Amélia, né, com a Dona Amélia, e um filho de uma criada que o ajudava, né, que o atendia nesse período mais de crise. Tudo bem? Mas, tudo bem não, né, assim, o Dom Pedro ele era muito mulherengo. Mas tem alguns livros que falam que ele tem
entre oficiais e não oficiais, 31 filhos, tá? O Dom Pedro, ele basicamente era um cara em outro nível, assim. Mas, bom, é isso que eu tinha para falar aí sobre a aula, né, sobre o final do primeiro reinado. Nas próximas aulas a gente continua o nosso conteúdo com o período regencial. E um abraço pra vocês, cara. Qualquer dúvida aí, manda os sinais de fumaça virtuais, sou sempre às ordens. Abração, até a próxima.